Estamos de volta com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E o assunto agora é iluminação pública. A Prefeitura de Fortaleza vem executando o plano de ação para melhorar a iluminação pública aqui na capital, realizando a troca dos equipamentos antigos com luz amarela para equipamentos mais modernos com luz branca, fazendo também a manutenção de pontos apagados à noite ou acessos durante o dia. A troca de equipamentos mais antigos com a luz amarela para outros mais modernos com a luz branca é uma ação do programa Ilumina Fortaleza 2020. Atualmente, a cidade conta com 94% de luz branca, garantindo mais segurança e qualidade de vida à população. Foi bom demais pra gente, né? Porque aqui, ó, estamos nós aqui, ó, dando umas voltinhas aqui, isso aqui não existia, né? A gente não andava, não tinha essa iluminação, tá ótimo, tá maravilhoso. Além da requalificação, a tecnologia já é utilizada nos novos equipamentos da Prefeitura, como praças e areninhas. A iluminação realmente ela é muito boa, né? Porque ela traz uma visibilidade melhor para a praça, traz uma iluminação bem mais agradável, tanto para a gente que é comerciante, para os clientes. E as pessoas que vêm realmente passear na praça, elas têm realmente uma maior vantagem em se comunicar, em passear, e traz uma série de benefícios para a gente, né? Que é comerciante e está aqui todos os dias. As novas luminárias distribuem melhor a luz e minimizam os espaços escuros entre os postes, conhecidos como zebramentos. Com isso, os espaços públicos ganham mais destaque e são mais utilizados pela população. Sempre a gente vem, que a gente pode, a gente vem, que a gente trabalha muito, né? Sempre que a gente vem para essa praça, eles brincam muito, é maravilhosa essa praça, bem iluminada e é maravilhoso. E para falar mais sobre essa melhoria na iluminação pública da capital, nós estamos recebendo aqui no estúdio o Alfredo Cerejo, que é coordenador de iluminação pública aqui de Fortaleza. O Alfredo, é impressionante como a questão da modificação da luz amarela, né, aquela luz mais antiga, pela luz branca, a luz que é um sistema mais moderno, como faz a diferença, principalmente em relação a equipamentos públicos, né? É verdade, isso aí a gente começou a adotar principalmente aí a partir de 2014 com mais intensidade na prefeitura aqui de Fortaleza. Só para você ter ideia, Rogério, nós tínhamos 185 mil pontos em Fortaleza em 2014. Hoje já estamos aí com mais de 200 mil pontos. Então é um acréscimo, além da mudança da qualidade do tipo de equipamento, da luz amarela para a luz branca, nós aumentamos em cerca de 3 mil pontos anual, incrementando aqui na cidade de Fortaleza. A luz branca ela tem uma característica, principalmente, que ela tem um índice de reprodução de cores maiores, que ela permite que dá mais visibilidade, transmitindo essa sensação de segurança para a população. Ela é mais cara? A implantação desse sistema mais moderno de iluminação, ela tem um custo maior? Olha, a mudança inicial da luz amarela para a luz branca se transformou inicialmente com lâmpada. Era a lâmpada a vapor de sódio, que ela tem um índice de reprodução de cores de 3000 K, que isso quer dizer uma luz quente, que é uma luz amarela, e optamos por uma iluminação de vapor metálico, que tem um índice de reprodução de cor de 4500 K, que é uma luz branca. Nessa época, a mudança era obrigado também você ter uma mudança de luminária, mas com relação ao consumo, não. Era praticamente o mesmo consumo. O que está acontecendo hoje? Hoje, praticamente, esse sistema está obsoleto. Hoje veio a entrada do LED. O LED ainda em si ele tem um valor elevado, mas ele tem uma eficiência e uma durabilidade muito maior. No caso do consumo, ele é semelhante ao sistema antigo. O consumo do LED, além de ele ser mais duradouro, tem uma vida útil maior, ele tem um consumo menor em cerca de 40%. Então ele torna o equipamento muito mais eficiente. Quando foi que a Prefeitura iniciou esse processo de mudança da luz amarela, principalmente nos postes, nos corredores expressos? Desde quando foi iniciado essa transição da luz amarela para a luz branca? Fortemente em 2014. Só para você ter uma ideia, em 2014, quando a gente tinha 185 mil pontos instalados em Fortaleza, nós tínhamos cerca de 30% de luz amarela, tá? E 70% de luz branca. Hoje nós já estamos aí com 95% de luz branca e apenas 5% de luz amarela. Então foi nesse momento que a gente intensificou a utilização da luz branca. Essa modificação é
uma tendência, vamos dizer, mundial, né? Hoje, as principais capitais do país já procuram utilizar essa nova sistemática de iluminação pública, né? Principalmente aí com a entrada do LED, mas a opção uma curiosidade, a opção da cor branca, ela veio aqui para Fortaleza com muita força, porque as pessoas têm uma cultura de permanecer muito tempo na rua. Diferente, às vezes, de uma cidade mais fria, que as pessoas querem chegar em casa e já se acomodar para descansar, as pessoas querem, às vezes, repousar. A luz branca, querendo, ela traz um pouco mais de vida noturna. E, pelo calor, pela cultura local, nós optamos e foi muito bem aceito pela população. E engraçado que hoje você vê nas grandes cidades mundiais, na China, em Dubai, você vê aqueles grandes circuitos à noite, são todos aí com uma iluminação super branca, inclusive aí com a entrada do LED. A opção hoje, a tendência mundial é sempre luz branca a partir desse momento. Agora, Alfredo, fala para a gente como é que foi definida a questão do planejamento em relação à colocação dessa luz branca. Se começou por onde? A questão de novos equipamentos públicos, praças, a questão dos corredores, tanto de ônibus como de carros. Como é que foi definido esse planejamento? Quais foram as prioridades para a implantação desse novo sistema de iluminação? Boa pergunta, Rogério. Iniciou a tendência. A gente teve uma preocupação muito grande de atender a cidade como um todo. Então, a gente lançou o programa de quadriláteros. Quadriláteros, a gente pegava vários bairros e, para trabalhar de maneira uniforme, nós fazíamos pequenos quadrantes, quadriláteros em cada bairro, mas tentando atender a cidade como um todo. A gente não especificava um determinado bairro e concluir esse bairro para passar para outro. A gente procurava atender. E com isso a gente conseguia atender a cidade como um todo. E era muito interessante, uma das que levou a gente a ver como é que é o planejamento disso aí, a gente percebeu que muita gente à noite saía das áreas mais nobres para voltar para sua casa. Então, você tinha preocupação dessa saída à noite, mas também da chegada dela em casa. E quando essas pessoas também saíam muito cedo de casa, também ainda estava escuro. Então, nós tivemos que fazer todo aí um alinhamento, uma preocupação na movimentação e no cuidado desse desenvolvimento desse trabalho. Mas em relação aos equipamentos públicos, a gente percebe hoje que as obras estão sendo entregues, né, pela prefeitura, por exemplo, uma praça que já era muito utilizada pela população e que antigamente tinha a luz amarela, hoje, dentro desse processo de requalificação, já vem com esse novo sistema de iluminação. É perceptível que para aquela área, para aquela comunidade, muda completamente a fisionomia, né? Muda completamente. Eu acredito, Rogério, que com relação ao número de praças, a gente está fazendo ainda uma quantidade expressiva esse ano, mas eu acho que, olha aí, 99% das praças de Fortaleza hoje já estão com luz branca, proporcionando aí uma melhor qualidade de vida, proporcionando que as pessoas utilizem mais esse equipamento à noite. Toda a obra da Areninha, existe uma revitalização do entorno dela, né? Fizemos também revitalizações em torno de pontos de saúde, de postos de saúde, isso também foi feito um trabalho bem intenso. Então, a gente vê a necessidade, vê a importância dos equipamentos públicos estarem com uma boa iluminação. Ok, Alfredo, eu vou pedir aqui um primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Notícias de Fortaleza falando sobre iluminação pública aqui na capital, essa transição da luz amarela para a luz branca. Eu volto já já. Estamos de volta aqui com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, por meio da Coordenadoria Especial de Iluminação Pública, substituiu no período de janeiro a junho de 2020 um total de 2.830 pontos para iluminação branca e em alguns locais com luz de LED, resultando num total de 200.974 pontos de luz, dos quais 189.210 são pontos com luz branca em toda a capital, o que representa que Fortaleza tem cerca de 94% do parque de iluminação com luz branca, que é mais moderna e eficiente. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos aqui conversando com o Alfredo Cerejo, que é coordenador de iluminação pública aqui de Fortaleza. Ô Alfredo,
esses números revelam exatamente que assim toda a área da cidade, né, todo o território da cidade vem sendo contemplado aí com essa nova tecnologia em termos de iluminação pública, né? Exatamente. A gente considera que Fortaleza foi toda atendida, todos os bairros de Fortaleza eles já possuem iluminação pública. A gente ainda tem uma concentração, o que representa bastante número de pontos de luz amarela, são as 3 grandes avenidas aqui consideradas dentro de Fortaleza, que é a Mister Hall, a BR-116 e a Washington Soares, né? Então são 3 grandes equipamentos, mas com relação à luz branca, eu acredito que toda a cidade hoje praticamente já foi atendida. Em relação aos pontos turísticos, a gente falava agora há pouco aqui fora do ar, citando o exemplo ali da área do aterro da Praia de Iracema, em relação aos pontos turísticos, a questão da colocação da luz branca faz toda a diferença na questão de garantir uma segurança maior para o turista, para o fortalezense que utiliza esses espaços, né? Exatamente, Rogério. Assim, é impressionante. A gente considera a Beira-Mar, muitos consideram uma área mais nobre, mas é uma das áreas mais democráticas de Fortaleza. Você tem tanto o turismo contra as pessoas que moram aí em todas as suas redondezas e pessoas que vêm de outro bairro para usufruir desse equipamento. A iluminação do aterro, em 2017, se ganhou uma nova iluminação ali no aterro, com uma iluminação super eficiente, com projetores de alta potência de LED. Inclusive lá a gente possui um sistema de telegestão monitorando os pontos apagados online e também fazendo uma dimerização desses pontos. Isso aí proporciona que as pessoas utilizem até bastante tempo ali, de maneira bem democrática, todo o espaço ali do aterro da Praia de Iracema e a Avenida Beira-Mar como um todo. Quando há eventos ali no aterro da Praia de Iracema ou até no próprio aterrinho, sempre há um reforço na iluminação. Mas a gente percebe que depois que foi substituída a iluminação ali daquela área com a colocação da luz de LED, independente de eventos, né, de eventos com a participação popular muito grande ali, hoje já é muito bem iluminado, não só ali na área do calçadão, mas também envolvendo a faixa de areia, né? Bem pensado, bem falado, Rogério, mas isso aí foi até Quando foi feito esse projeto, a gente já pensou nisso. Antes disso, todo ano, toda vida que se tinha um evento ali no aterro da Praia de Iracema, era obrigado a gente fazer uma iluminação provisória, uma iluminação de reforço. Pensando nisso, nós fizemos uma iluminação definitiva e a gente consegue controlar esse fluxo luminoso através da telegestão. Mas por isso que a gente proporciona, tanto a gente hoje não faz quando tem grandes eventos naquele local, não é preciso fazer um reforço a mais, não. A iluminação lá já está toda projetada para, se precisar, ser atendida a 100% e atender o número de pessoas que frequentam aquele ambiente. Vamos falar aqui sobre questão de avenidas, né? Como é que foi esse trabalho também de substituição da luz amarela pela luz branca nas principais avenidas? A gente sabe que aqui em Fortaleza tem muitos corredores aí que foram requalificados, não só com a parte de paisagismo, arborização, mas a iluminação, a mudança na iluminação também proporcionou que esses corredores hoje estejam bem mais iluminados, proporcionando segurança não só para os motoristas, mas também para quem anda de bicicleta, por exemplo, nas ciclofaixas que foram criadas, né? Isso, a gente desenvolveu um plano também de avenidas aí juntamente em parceria aí com a conservação de serviços públicos, essa parte aí das linhas de corredores. Isso foi feito um desenvolvimento em conjunto. Também em locais onde se colocaram ciclovias, a gente entrou também com uma nova iluminação nesses locais, proporcionando aí, tentando levar uma segurança a mais para o ciclista. E também nas avenidas, assim, a importância, inclusive, comercial. Rogério, nós acabamos agora de entregar aqui esse trecho enorme, que é da Pontes Vieira, 13 de Maio e Jovita Feitosa. Uma avenida, um corredor muito importante aí da cidade, comercial também, levando para grandes instituições de ensino, de uma frequência aí absurda de pessoas e também com um lado comercial muito forte. A gente vê que, por exemplo, grandes corredores hoje já foram contemplados. E em relação a ruas secundárias, como é que tem sido feito esse trabalho de garantir também que
essas ruas com um menor fluxo de veículos também possam receber esse novo tipo de tecnologia? Isso foi o programa que a gente iniciou exatamente quando a gente chamou o programa, não foi nem um programa, foi a maneira como nós trabalhamos. A gente trabalhou a cidade, dividimos elas em quadriláteros, então o intuito dos quadriláteros, a gente tirou as avenidas. A gente simplesmente começou a trocar a luz amarela por luz branca nas ruas internas para atender toda a população. Então isso já vem sendo trabalhado aí de maneira mais fortemente desde 2014. Agora a gente sabe que, por exemplo, no caso, num bairro onde existem ruas que têm a luz branca e ainda tem rua que é de luz amarela, certamente quem mora nessas ruas que são abastecidas, a iluminação ainda com a luz antiga, deve realmente ter todo um pedido, né? Solicitações para modificação. Né? É constante esse pedido, mas hoje praticamente está zerado. Tá? Eu digo assim, diminui bastante. Hoje a gente tem pontos que não tem iluminação, a cidade cresceu para determinadas ruas, então falta até em determinados locais devido a algum crescimento, alguma rua nova que foi aberta. Então a gente hoje está crescendo o número de pontos em Fortaleza. Como eu havia dito, a gente passou aí de 185 mil para mais de 200 mil pontos aqui na nossa cidade já. São 94%, né, do parque de iluminação com a luz branca. Esses 6%, digamos assim, restantes, são referentes a quê ainda? O que é que falta realmente para ser contemplado? Eu acredito que basicamente aquelas 3 avenidas que eu mencionei, né? A gente tem aí 12 quilômetros de BR-116, a gente tem 8 quilômetros de Avenida Washington Soares, a gente tem também uma extensão muito grande da Avenida Mister Hall. Então é aí onde está concentrando o número de pontos amarelos que a gente ainda tem em Fortaleza. Em relação à questão do investimento, é um investimento, você falava no primeiro bloco, sobre o aspecto de que a luz branca, a luz de LED, ela tem uma durabilidade maior, né? A questão do investimento que é feito tem um retorno garantido, né? Com a entrada do LED, principalmente, aí a gente está conseguindo uma diminuição do consumo, aí ela tem uma diminuição no consumo de 40%. Então você mantém ou melhora o fluxo luminoso daquela rua, daquele ponto, mas reduzindo aí o consumo dela em 40%. Isso aí foi possibilitado principalmente com a nova tecnologia, que é a iluminação a LED. Ok, Alfredo, vou pedir aqui um novo intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre iluminação pública aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Volto já já. Estamos de volta com Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. A gente continua falando sobre iluminação pública. A requalificação ou implantação de nova iluminação em Fortaleza também é feita em áreas a serem urbanizadas ou construídas pela Prefeitura, como é o caso das novas areninhas, praças, túneis, viadutos, avenidas e lagoas, dentre outros. A intenção também é desenvolver projetos em consonância com o programa Fortaleza 2040, buscando e aplicando tecnologias para a iluminação pública, como o uso de energias renováveis. A gente volta aqui a falar com o Alfredo Cerejo, que é coordenador de iluminação pública aqui de Fortaleza. Alfredo, o que é que o futuro nos reserva em relação a essa questão da iluminação pública? A tendência sempre, né, o interesse do poder público de maneira geral, é exatamente reduzir os custos com a energia elétrica. E o caminho é exatamente esse, de buscar a questão das energias renováveis para garantir uma iluminação pública mais barata? A tecnologia ela vem se aperfeiçoando a cada dia. O LED ele permitiu um consumo menor desses equipamentos. A gente já está implantando de teste, Rogério, isso aí até é novidade. A gente está com muitos poucos, mas existem já aqui em Fortaleza luminária solar. A própria luminária, ela capta energia e ela não precisa da energia da Enel, da concessionária, chegando até ela. Então, ela consegue captar uma energia, armazenar na bateria e à noite ela funcionar. Isso de forma individual? Isso de forma individual. Isso aí permite que a gente possa colocar a iluminação onde não tem rede de energia. Então, essa é uma tecnologia nova que está em teste ainda. A gente não sabe a durabilidade desses equipamentos, mas é uma novidade que já está chegando aí nas grandes cidades. E em Fortaleza,
não é diferente, já está começando a trabalhar com luminária solar, né? E fora isso, as principais obras aí que a gente tem e que a gente vem acompanhando, nós estamos entregando aí o viaduto da Raul Barbosa com um posteamento todo novo, com uma iluminação de LED todo especial. Os túneis também recebem uma iluminação característica. O túnel tem uma característica interessante. Você tem que entrar no túnel com um grande número de luz, principalmente de dia. Depois você diminui, exatamente para você não ter aquele choque na visão quando você está com muito claro e entra num ambiente muito escuro. Então, os túneis a gente tem feito todo um trabalho de desenvolvimento, de projeto mesmo. Quando você entra no túnel, ele tem que estar inicialmente bem iluminado e aos poucos você vai diminuindo essa luminosidade até você sair do túnel. E com relação às areninhas é importante, é impressionante esse trabalho que que a prefeitura vem fazendo, tá? Porque quando a gente faz a iluminação, a gente fala da areninha, não é simplesmente o campo de futebol, é todo o entorno dele, é a quadra, é toda uma comunidade. As ruas no entorno também são contempladas com uma melhoria na iluminação. A gente observa que a questão da segurança, a gente falou agora há pouco sobre a segurança que a iluminação branca provoca para as avenidas, para os corredores expressos, corredores de trânsito, mas em equipamentos públicos, como no caso das praças, essas praças que estão sendo requalificadas, e também o caso aí das areninhas, ela provoca uma segurança a quem frequenta aquele local, mas a própria luz branca ela se espalha de uma maneira que ela garante uma circulação com muito mais segurança em todo o entorno do equipamento. Isso se percebe bastante nessas áreas onde esses equipamentos estão sendo implantados, porque se tratam de locais, muitas vezes, de bairros periféricos, onde não existia esse tipo de iluminação, esse tipo de segurança, né? Exatamente. Com a entrada, com o programa, de certa forma, Projeto Areninha, eu acho que todos os bairros, inclusive periféricos de Fortaleza, ganharam novas áreas de lazer. As áreas de lazer antes se concentravam muito na beira-mar, em determinados locais, uma ou outra praça. E com as areninhas, não, isso aí ele se multiplicou por toda a cidade. E quando é feito um projeto desse, é feita uma revitalização nessa praça, é feita uma revitalização nessas ruas do entorno, proporcionando essa iluminação e levando um pouco mais de sensação de segurança para as pessoas. Ô, Alfredo, para a gente explicar um pouco para a população a própria manutenção da iluminação pública. Quando acontece um problema num poste, a luz ali queimou e tudo, a quem a população deve recorrer para garantir que aquela iluminação esteja funcionando a contento? Rogério, importantíssima essa sua observação. A gente solicita que a população entre em contato com 156, abre o protocolo. Esse protocolo de abertura ele já começa com a data do dia da abertura, exatamente para a gente poder fazer o rastreamento do como é que está sendo atendido esses pontos. Um fato que tem acontecido bastante em Fortaleza, lamentável, é o furto de cabo. Esse furto de cabo prejudica o tempo nosso de correção desses pontos apagados, então a gente está já fazendo uma investigação com relação a isso aí, tentando minimizar e tentando também acelerar caso isso venha a ocorrer. Mas é importante que a população, na hora que vê um ponto apagado, abra um protocolo no 156 para a gente poder atender. É a maneira mais rápida de você conseguir corrigir aquele ponto que está apagado. Com essa nova tecnologia, esse sistema de luz branca, a manutenção ela ficou mais facilitada ou ela é diferente, ela é muito diferenciada do que era feito com a luz amarela? Da luz branca para a luz amarela, nem tanto. Tá? Mas com o LED em si, que hoje praticamente a gente só utiliza LED, sim, ela ganhou uma vida útil. Você tem ideia, uma lâmpada aí tinha uma vida útil de 18.000 horas. Né? O LED tem uma vida útil de 50.000 horas. Então isso vai proporcionar que aquele ponto fique durante muito mais tempo aí aceso, diminuindo também a manutenção daquela luminária. O tempo-resposta hoje que a prefeitura tem dado na questão da manutenção, a partir do momento que aparece algum problema, a população denuncia ali, reclama e tudo, o tempo-resposta hoje é bom, é satisfatório? É satisfatório, a não ser quando é furto de cabo. Então é lamentável isso aí, porque com o furto de cabo a gente tem que fazer todo o levantamento e recompor isso aí com material. Mas quando a gente tem algum problema em pontos apagados de maneiras individuais, a gente tem respondido aí em torno de 24 a 48 horas. Tá?
temos que sempre buscar melhor. A gente sempre fica aí ouvindo a população, sabendo onde é que a gente pode melhorar, mas é o tempo médio que a gente está conseguindo atender. Ô Alfredo, vamos só para a gente ressaltar aqui em relação a novos investimentos aí na questão da colocação dessa luz mais moderna, dessa luz de LED. Você falou aqui durante o programa de alguns corredores aí que estão sendo requalificados, que faltam ser requalificados. O que é que temos aí para os próximos meses, até o final de dezembro, aí, em termos de requalificação? Olha, a gente tem feito aí em parceria, principalmente priorizando as obras da Secretaria de Infraestrutura, que está na cidade como um todo. Então, existem obras agora, se a gente vai fazer ali a Desembargador Moreira, aquela parte final da Desembargador Moreira, tem a continuação da Avenida Beira-Mar, ainda que falta implementação de alguns pontos da nova Beira-Mar. Também temos aqui as areninhas como todo espalhadas em Fortaleza. Você tem uma iluminação grande que vai ser recebida agora ali na Lagoa da Zeza, na Rogaciano Leite, um equipamento muito grande que está sendo feito, todo com iluminação nova também. Então, assim, e também, principalmente, a gente vai fazer um trabalho ainda esse ano nos abrigos de ônibus, Rogério. Então, a gente vai levar aí, a gente pretende um grande número de abrigos, tá com uma iluminação específica para exatamente levar segurança para aquelas pessoas enquanto esperam o transporte coletivo. Na questão dos abrigos, é também um dos pontos onde essa nova luz com LED garante ali ao passageiro, ao usuário do transporte coletivo, uma segurança muito maior, exatamente porque garante realmente uma iluminação muito mais eficiente nesses pontos, né? Isso, a gente desenvolveu a gente tem duas opções, ou a gente coloca um poste com uma luminária bem próxima ao abrigo, mas a gente também agora desenvolveu uma iluminação interna do abrigo e a gente vai conseguir atender aí de maneira mais eficiente esse local onde as pessoas se concentram. Só reafirmando aí, Alfredo, o telefone aí que a população pode solicitar aí um serviço, uma denúncia, até em relação a essa questão desses furtos de cabos, qual o telefone que a população pode acionar esse serviço de manutenção? 156, liga, abre um protocolo, inclusive principalmente aí também de ponto apagado, ponto aceso durante o dia, e também falando aí se você vê alguma pessoa que esteja possivelmente não seja fardada, mas que esteja lá mexendo no canteiro central, levando, tentando furtar esses aí, que é de grande prejuízo aí para a população, né, ficar com aquele equipamento apagado. Alfredo, obrigado mais uma vez aqui pela sua participação aqui na TV Terra do Sol, aqui no Notícias de Fortaleza, e que realmente a população possa estar sendo brindada cada vez mais com uma iluminação mais eficiente, né, de melhor qualidade, garantindo aí não só o deslocamento, mas também a segurança das pessoas que precisam se deslocar aí no período da noite. Obrigado, Rogério. A gente espera aí estar contribuindo cada vez mais, levando e iluminando a Fortaleza cada vez melhor. Obrigado, Alfredo. Eu vou pedir um intervalo e daqui a pouquinho a gente vai estar de volta aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo mais informações. A gente vai falar de educação no próximo bloco. Você continua ligado comigo, aí a gente vai em um intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta.